Olá pessoal, tudo bem? Hoje então a gente vai começar com um outro livro. Depois de um ano sem publicar nada, nós vamos começar essa semana bem agitada com muitos livros, porque eu tenho um objetivo que espero que vocês futuramente tenham ou já tenham conseguido, que é a pós-graduação. Já que a gente nasce pobre, a gente precisa continuar estudando para ver se conquista alguma coisa na vida, né? E aí então eu tenho que ler alguns livros. E aí, como o objetivo do canal é compartilhar algumas coisas que eu tenho utilizado e talvez possa vir a contribuir com alguma pessoa, eu estou compartilhando com vocês. Talvez vocês não necessitem em nenhum momento da vida. Talvez sim, talvez não, sei lá. Mas, se forem precisar, também tem essa leitura aqui com essa voz maravilhosa que é a minha. Ok. Foco, então. Esse livro de agora, ele é um livro de 254 páginas, que só vou ler se ele inteiro, né? Se caso tiver interesse e deixarem no comentário, eu posso lê-lo inteiramente. Então, esse livro é o livro de Carvalho, do José Murilo de Carvalho, né? Esse livro que estou lendo é a 19ª edição, Rio de Janeiro, da editora Civilizações Brasileira, ou Civilização Brasileira. Esse livro ele foi publicado, então, em 2015. Ok? Ele tem 5 capítulos, ok? Então vamos lá, desde o prefácio, direto ao assunto, Carvalho 2015. Quando eu comecei a preparar a atualização deste livro, incluí um prefácio que foi escrito antes dos eventos do mês de junho de 2013. O tom geral da análise era positivo e otimista. Ressaltava os avanços conseguidos em nosso lento percurso democrático. Havia nele indicações de que algo se movia nos subterrâneos de nossa sociedade, de que estavam em andamento transformações na estrutura social e nos meios de comunicação capazes de, eventualmente, produzirem perturbações na calmaria política, que há anos anestesiava a mobilização política. Mas o autor, como aliás os cientistas, políticos, sociólogos, jornalistas, políticos novamente, cientistas políticos, né? Políticos, serviços de inteligência, marqueteiros, estavam longe de prever a turbulência se verificaria tão cedo e com tanta força. Ok? Então, que a turbulência se verificaria tão cedo e com tanta força. Inesperadamente, centenas de milhares de brasileiros começaram a sair às ruas protestando, inicialmente contra o aumento das tarifas dos transportes públicos. Iniciados em maio em Natal. Os protestos chegaram em São Paulo em junho, organizados pelo movimento Passe Livre. Alastraram-se para o Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Fortaleza e outras capitais, além de cidades do interior, ocupando todo o mês de junho. O dia 20 desse mês representou o auge do movimento, que houve manifestações em 80 cidades. Em São Paulo, 300 mil pessoas desfilaram, 100 mil no Rio de Janeiro, 25 mil em Brasília. De início pacífica, a natureza das manifestações começou a se alterar após a repressão truculenta da polícia paulista durante a manifestação de 13 de junho. Quando 7 repórteres foram atingidos por bala de borracha e mais de 200 manifestantes foram presos. A violência policial marcou também a marcha dos 300 mil no Rio de Janeiro, nesse mesmo dia, quando mais de 60 manifestantes foram levados a hospitais. Ao longo do processo, as manifestações começaram a ser infiltradas por grupos interessados em promover conflito com a polícia e cometer atos de vandalismo. Ganharam notoriedade os Black Blocs, grupo surgido em reação à violência policial na Alemanha na década de 1980 com o nome de Schwarzblock. Os seus membros usavam roupas negras e máscaras. Com a infiltração desses grupos, o final das passeatas passou a ser marcado por batalhas entre eles e a polícia, acompanhados dos atos de vandalismo. O fato fez com que o amplo apoio inicial da população às manifestações começassem a diminuir. Todos assistimos, bestializados, à explosão coletiva de insatisfação. A perplexidade atingiu em cheio o mundo político, em especial os partidos dos trabalhadores, que nunca deixou de se autopromover como responsável por um governo popular. Congresso e executivo apressaram-se em declarar que estavam atentos ao clamor das massas e em propor reformas e iniciativas.
algumas delas mais de seu próprio interesse do que do interesse das ruas, como foi o caso das propostas feitas pela presidente de convocação de constituintes, plebiscitos e referendos. Passado o tsunami, apareceram e continuaram a aparecer dezenas de explicações. É preciso, no entanto, reconhecer, em nome da honestidade intelectual que a história, como muitas vezes costuma fazer, nos pregou uma peça. Ou melhor dizendo, nos é que não fomos capazes de ler e interpretar a escrita na parede, os sintomas que se acumulavam. Daí a primeira lição de junho de 2013. Reconhecer o fracasso de todos os analistas e admitir a necessidade de diversificar e aprimorar os nossos instrumentos de observação da realidade. Os que usamos, falhamos. Os que usamos falharam. Dito isso, é claro que, apesar do fracasso da predição, pode-se tentar alguma posdição, precária que seja. Antes de posdizer, no entanto, é preciso caracterizar o que estamos posdizendo, isto é, identificar o que aconteceu, tarefa também difícil e controversa. Eu dou a minha leitura dos fatos, reconhecendo que há outras que dela diferem. Um primeiro ponto é que as manifestações foram, sim, inéditas entre nós, pelo menos em 4 características. Foram viabilizadas pelas redes sociais, não tinham lideranças claras, exceto no início. Tornaram-se multifocadas, após a ênfase inicial no custo dos transportes coletivos. E, finalmente, fugiram aos valores políticos vigentes. Outras grandes manifestações dos últimos 30 anos, como as diretas já, 1983 e 1984, a do impeachment de Fernando Collor em 1992, tinham lideranças conhecidas, objetivos precisos, não dependeram das redes sociais, então inexistentes, obedeceram aos sistemas vigentes de repressão. É também importante definir que povo ou que parcela dele foi para as ruas. Pelo que se pôde ver nas imagens amplamente divulgadas na mídia, imprensa e televisiva, e sobretudo nas redes sociais, e deduzir de algumas rápidas pesquisas feitas no calor da hora, o grosso dos manifestantes compunha-se de representantes da classe média, sobretudo da juventude estudantil. A ser assim, haveria semelhança com o movimento dos caras pintados da época do impeachment. Mas em todos esses exemplos, embora os manifestantes não constituíssem a amostra fiel da população, conseguiram despertar ampla simpatia, se não apoio. Os seus principais opositores, ironicamente, localizaram-se dentro dos órgãos tradicionais de organização da sociedade, como partidos, sindicatos e entidades estudantis. Outro ponto a ser esclarecido tem a ver com a dinâmica do movimento. De um foco inicial limitado, o leque de reivindicações abriu para incluir a violência policial, a má qualidade dos serviços de saúde e educação, a falta de representatividade dos partidos, os gastos na reforma de estádios de futebol exigida pela FIFA na Copa de 2014, a corrupção política e os políticos e, no limite, o sistema representativo como um todo. A entrada dos Black Blocs apresentou e acrescentou como um alvo no poder econômico e político em geral, atacados em suas representações, prédios públicos, bancos, empresas, polícias militares. O problema do transporte coletivo serviu apenas de fagulha para atear um fogo que se alimentou depois de muitos outros combustíveis. A ser assim, o movimento denunciaria a existência na sociedade de certa malaise, de um descontentamento generalizado, mas não vocalizado, e por isso não detectado pelos mecanismos tradicionais de aferição da opinião pública. Os ganhos reais conseguidos nos anos iniciais do século XIX, devidamente alardeados por poderosa máquina de propaganda governamental, que descartava as críticas como fruto de despeito partidário, de conservadorismo, de elitismo, de descrença no Brasil, de moralismo da classe média, causaram uma falsa sensação de bem-estar e bloquearam manifestações de desconforto até que elas, repressadas, explodiram nas ruas. Tentando ir mais fundo na exploração da origem da insatisfação, pode-se dizer que ela, ironicamente, talvez tenha a ver com as melhorias havidas nos níveis de renda e de escolaridade no surgimento que se chamou de nova classe média. A
A melhoria elevou necessariamente os níveis de consumo, no que foi ajudada pela política de governo de crescer pelo lado da demanda, inclusive de carros, um dos fatores, aliás, que ajudaram a entupir as ruas e criar o caos urbano. Mais renda significa também aumento de expectativas e da consciência cidadã, vista essa como percepção mais clara e ampla de direitos. O fenômeno é bem conhecido na história. Políticas públicas podem ter consequências imprevistas e se não desejadas por seus autores. Entre os direitos cuja percepção que se expandiu estariam os que chamei de sociais. Aos clássicos direitos, a saúde, educação e emprego, foram acrescentados os que têm a ver com a qualidade de vida urbana. Num país que as cidades abrigam 85% da população, índice mais alto que nos Estados Unidos. O impacto imediato das manifestações foi grande, mas é difícil prever a sua repercussão a médio prazo, sobretudo por causa da distorção causada pelos atos de vandalismo. De qualquer modo, elas mostraram que nem tudo são flores e que há algo podre no reino da Dinamarca. São um alerta importante de novos atores políticos estão surgindo com novas agendas e novas modalidades de participação encorajadas nas redes sociais. A construção da nossa cidadania pode estar, entretanto, em novo patamar de avanço e de retrocesso. Paramos então na página 11 e continuamos na página 13 no próximo vídeo com a introdução Mapa da Viagem. E espero que vocês gostem, apesar dos meus erros e dos meus engasgos. Até mais!